Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os 5 maiores erros na hora de programar a sua viagem. E dessa forma, eu espero que você não cometa os mesmos erros na sua próxima viagem. Bora ver quais são esses erros? Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia, viajante desde que eu me entendo por gente, que compartilha minhas experiências viajando por aí e também minhas experiências morando aqui na Inglaterra. Todo mundo que gosta de viajar sabe que viajar está diretamente ligado com planejamento. Mas algumas vezes a gente acaba cometendo alguns erros na hora de fazer o planejamento da nossa viagem. E eu me incluo nessa de que também comete erros. Pois então, bora ver quais são os 5 maiores erros na hora de planejar uma viagem. O primeiro erro dessa lista é não definir um orçamento realista. Muitas pessoas, na hora de planejar uma viagem, acabam não definindo e não estabelecendo um orçamento claro para a sua viagem. E isso pode levar a gastos excessivos ou imprevistos financeiros. O melhor exemplo para esse erro é quando a gente aproveita as promoções de passagens aéreas de determinadas companhias, especialmente aqui na Europa, quando tem promoções das companhias aéreas low cost, que você consegue comprar passagens aéreas por 5 euros, 5 libras, extremamente barato. Mas a gente acaba não considerando que o custo de uma viagem vai muito além da passagem aérea. Hoje em dia, com acesso à internet na palma da nossa mão, é muito mais fácil você encontrar informações sobre o destino em que você vai viajar, como por exemplo, o preço do transporte público na cidade, preço das comidas nos restaurantes. E fazendo esse tipo de pesquisa sobre o destino, você vai chegar a um valor bem próximo do que você realmente vai gastar durante a sua viagem. Faça isso e você vai realmente evitar, ou pelo menos minimizar, as chances de você ter algum problema financeiro durante a sua viagem. É importante você considerar todos os custos da sua viagem, que incluem, além da passagem aérea, hospedagem, transporte, alimentação e também seguro viagem. Aliás, falando em seguro viagem, esse é um ponto importantíssimo da sua viagem. Eu fiz a contratação de um seguro viagem com cobertura anual através do site Top Cashback, um site aqui do Reino Unido que te garante cashback nas suas compras. Mas se você mora no Brasil, o site que eu te indico para que você faça a cotação do seu seguro viagem é o site Seguros Promo, um site que com certeza vai facilitar a sua busca por um seguro viagem ideal, de acordo com o perfil da sua viagem. Se você for utilizar o site Seguros Promo, aproveite para utilizar o meu cupom LeticiaMarim15 e garantir ainda mais desconto na hora de fazer a contratação do seu seguro viagem. Eu deixei o link do site Seguros Promo, do meu cupom e também do site Top Cashback, tudo aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que para viajar para alguns destinos, especialmente aqui na Europa e os países membros do espaço Schengen, como Espanha, Portugal, Alemanha e Itália, o seguro viagem é um item obrigatório. Agora vamos para o erro número 2 na hora de planejar uma viagem: não pesquisar o suficiente sobre o destino. Na minha opinião, esse erro está diretamente ligado com o erro número 1. E eu vou te dar um exemplo pessoal para que você entenda melhor como é a ligação desses dois erros. Em dezembro de 2022, eu viajei para a Finlândia, especificamente para a cidade de Rovaniemi, a cidade do Papai Noel. E durante o planejamento dessa viagem para a Finlândia, eu já sabia que o custo dessa viagem seria mais elevado se comparado com outras viagens que eu tinha feito anteriormente. Ou seja, fazer a pesquisa desse destino foi extremamente importante para que eu pudesse ter um orçamento realista de quanto eu gastaria durante essa viagem. Por essa e outras razões, é fundamental que você faça uma pesquisa sobre o seu destino aprofundado antes de marcar a sua viagem. Durante essa pesquisa, você vai ver como será o clima durante a sua viagem, qual a moeda utilizada no seu destino, como é a cultura do destino onde que você vai, qual o idioma falado e também quais as atrações turísticas. Fazer a pesquisa sobre o seu destino vai com certeza te ajudar a planejar melhor a sua viagem e evitar surpresas desagradáveis. E dessa forma você vai aproveitar a sua viagem da melhor maneira possível. E o erro número 3 na hora de planejar uma viagem é montar um roteiro muito apertado. E aqui eu preciso dizer que eu também já cometi esse erro. O fato de você tentar incluir muitas atividades num curto período de tempo pode tornar a viagem exaustiva e cansativa. E isso vai diminuir o prazer da sua viagem. É importante ter um roteiro equilibrado com tempo suficiente para se adaptar ao fuso, para descansar. E dessa forma você vai aproveitar o seu destino de forma mais relaxada. Eu cometi esse erro durante a minha viagem para Budapeste, na Hungria. E o que aconteceu é que eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de ter feito porque eu tinha pouco tempo na cidade. Eu tinha planejado visitar outros pontos da cidade, mas não funcionou. O que aconteceu é que eu acabei me cansando e a partir do momento que eu vi que não daria tempo e que eu realmente só ia me cansar,
eu acabei tirando algumas partes do roteiro. Não é interessante cometer erros durante uma viagem, mas de qualquer forma você aprende com eles. E eu aprendi com isso e me organizei melhor para a minha viagem para Roma, em dezembro de 2022. Eu montei um roteiro de forma que eu tinha sempre um tempinho para poder relaxar no hotel. E dessa forma a viagem foi muito mais prazerosa. Por isso, preste atenção na hora de programar o seu roteiro. Vamos para o erro número 4. Não reservar hospedagem com antecedência. Deixar para reservar a sua hospedagem em cima da hora pode te levar a dificuldades na hora de encontrar o lugar adequado de acordo com o seu perfil, ou ainda pagar um preço mais caro por isso. Lembra que eu falei que eu viajei para a Finlândia em dezembro de 2022? Eu comecei a procurar hospedagem lá pelo mês de julho, agosto. Mas como eu tinha outras viagens durante aquela época, eu decidi deixar para marcar a hospedagem um pouco mais próximo da viagem. Resultado, as hospedagens que eu tinha visto anteriormente, que se adequariam ao meu perfil de viagem e estavam no valor que eu gostaria de pagar, já não haviam mais disponibilidades para a data em que seria a minha viagem, e por isso eu acabei pagando um pouquinho mais caro na minha hospedagem durante a minha viagem em Rovaniemi, na Finlândia. Se você vai fazer uma viagem durante a alta temporada do seu destino, e nesse meu caso de exemplo da Finlândia, eu estava viajando na alta temporada deles, ou seja, o inverno daqui, onde eles conseguem ver a aurora boreal e outras atividades. O ideal é que você faça a reserva com uma certa antecedência de 4 até 6 meses antes dessa sua viagem, para que você garanta o melhor preço e a melhor localização de acordo com o perfil da sua viagem. Uma outra dica que eu tenho também, já que eu estou falando de hospedagem, é que você faça a marcação em reservas que podem ser canceladas ou alteradas, porque se você marcar com uma antecedência muito grande da sua viagem, pode ser que algum imprevisto aconteça e que você precise cancelar ou alterar a data. Então preste atenção na hora de marcar a hospedagem, optando por opções em que você pode cancelar ou alterar a data da viagem. E o erro número 5 na hora de planejar a sua viagem é não estar preparado para imprevistos. Imprevistos podem acontecer em qualquer viagem, como por exemplo atraso de voo, atraso de ônibus, cancelamento ou mesmo uma emergência médica durante essa sua viagem. E estar preparado para isso vai fazer toda a diferença. Eu me recordo que quando eu viajei para Londres pela segunda vez, o meu ônibus saindo da cidade onde eu moro aqui na Inglaterra atrasou cerca de 1h30 e por conta disso eu quase perdi o meu passeio pelo rio Tamisa. Um passeio incrível que se você estiver indo para Londres eu super recomendo que você faça. Neste caso não seria uma perda muito grande porque o custo desse passeio não é muito caro, é algo em torno de 15 a 20 libras. Agora e se eu estivesse indo pegar um voo e o meu ônibus atrasasse? Com certeza o prejuízo seria maior, certo? Por isso é tão importante se programar. Eu sempre falo aqui, viagem é programação. Se você vai fazer algum deslocamento entre cidades ou mesmo que você precise ir para o aeroporto em um determinado horário, tenha planejamento e separe tempo suficiente para que caso aconteça algum tipo de imprevisto, ainda assim você consiga chegar em tempo para o seu compromisso. É importante sempre ter um plano B para que você consiga lidar com esse tipo de situação que pode acontecer com todo mundo. A minha sugestão para que você evite ou pelo menos minimize esse tipo de imprevistos que podem acontecer durante a sua viagem é que você faça a contratação de um seguro viagem adequado para a sua viagem, como eu já mencionei anteriormente, que você tenha cópia dos seus documentos importantes e que também você tenha uma reserva financeira para que caso algum tipo de imprevisto financeiro aconteça durante a sua viagem, você fica resguardado de que você não terá problemas maiores. Eu espero que entender quais são os 5 maiores erros durante o planejamento de uma viagem te ajude a evitar que você os cometa na próxima viagem. E agora eu quero saber se você já cometeu algum desses erros durante a sua viagem. Deixa aqui nos comentários pra gente poder compartilhar mais experiências. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para você garantir que vai receber sempre as notificações dos próximos vídeos com mais dicas de viagem como essa. Muito obrigada por ter estado comigo nesse vídeo, um beijo pra você e até o próximo!